Marcelo Olli é diretor do primeiro filme, né, que a gente assistiu. Desculpa, Vidas do Rosário, feito aqui no Contagem, na comunidade dos Arturos. Mas a ideia é que essa conversa também dialogar um pouquinho com esse segundo filme, com, enfim, o cinema que é produzido hoje pelos quilombos. Então acho que dá para... E uma vontade de ampliar essa conversa também. Então, se vocês tiverem perguntas, comentários e tal, fica super à vontade para fazer. Mas eu acho que talvez começar do começo, né? Entender por que filmar esse filme na comunidade dos Arturos, quais, sei lá, de onde surgiu essa ideia, de onde surgiu essa vontade, quais foram os desafios da produção, o que vocês estavam querendo abordar com isso. Então, boa noite, eu sou Marcelinho, eu não sou de Contagem, eu sou de Belo Horizonte, moro aqui no aglomerado da Serra, aqui pertinho. Tenho feito meus filmes no aglomerado da Serra. Esse é um filme que eu vou contar um pouquinho do processo, mas eu acho que se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, quem quiser fazer qualquer tipo de intervenção agora, pode ser bom, que eu já emendo na história e já vou respondendo, porque eu não sei como é que está o tempo. Então, se alguém quiser se manifestar, tanto nesse primeiro filme, que é o que eu fiz lá na comunidade, quanto no segundo, que aí eu já vou e já falo um pouquinho desse processo, já vou respondendo as perguntas também. Se ninguém tiver pergunta agora, não tem problema, pode fazer no meio do processo também, que é um bate-papo, né? E se alguém quiser se manifestar aí, fique à vontade, gente. Boa. Boa noite. Meu nome é Antônio Moura, sou do Mato Grosso, mineiro, mas trabalho no Mato Grosso. O que eu achei interessante no filme, toda vez que a gente pensa em quilombo, a gente sempre pensa na questão de negro retiro, né? E tanto lá em Mato Grosso, os quilombos que eu conheci, e no filme que está aparecendo aí, mostra a questão da existência de pessoas com outras descendências, né? Indígenas, brancos, e a existência de uma população não necessariamente negra retiro. Acho interessante isso. Que muitas vezes a gente vai pensando que vai encontrar todo mundo negro retiro, às vezes a gente vai no quilombo pensando que vai encontrar pessoas com roupa com trajes africanos ou coisa parecida, e vê que parece muito com o nosso pessoal de periferia, de modo geral, com a nossa população de modo geral. Você quer puxar esse, Marcelo? Aí talvez. E isso eu também só. Se alguém tem mais uma questão que, sei lá, queria já adressar, mas se não tiver, não tem problema. Mas se for o caso, eu vou pegar essa deixa, que eu acho que é uma coisa boa que o seu filme traz, é de colocar. Não é uma coisa que o seu filme traz, é porque muitas vezes a gente tem a impressão de que os quilombos estão apartados da cidade. Principalmente os quilombos que, enfim, circundam comunidades urbanas e tal. E o seu filme mostra justamente isso, né? De como não só essa relação não só mostra a existência dessa relação, né? Como uma coisa está inserida na outra, mas também mostra os desafios dessa relação. Talvez essa chegada com progresso e uma derrubada de uma igreja sagrada naquele local, que eu acho que são coisas que acabam combinando também nessa espécie do modo como nós enxergamos os quilombos ainda hoje. É legal trazer isso, que essa coisa do quilombo e a periferia, que eu sou da comunidade da Serra, eu já fiz vários filmes na Serra, conheço história, fotografia, já fiz em outros quilombos também, quanto Manso, tem o quilombo Souza aqui em Santa Teresa, conheço as ocupações da comunidade Dandara. Então, tudo que está começando agora é muito parecido com a Serra começou. Então, quando eu vejo o quilombo, eu vejo como que era a comunidade da Serra, o Taquari, o Castanheira, porque eu tenho 40 anos, né? Eu tenho cara de novinho, mas eu sou velho. Então, e já filmei muito, já acompanhei isso tudo, então é muito parecido, a forma de organizar as pessoas, essa coisa do colorismo mesmo, essa coisa das mulheres ali na luta, unida, essa coisa da comida também é muito forte, né? Então, é um negócio muito parecido. Eu sou de um quilombo muito grande, que é o aglomerado da Serra, né? Mas ali nas nossas vilas, na nossa comunidade, a história é muito parecida. E aí eu vou entrar um pouquinho no filme,
porque eu estava pensando nesse filme essa semana, que esse filme ele ainda está em processo de finalização, né? E eu lembrei que a Comunidade dos Arturos, eu acho que foi a primeira vez que eu filmei foi lá. Eu achei isso muito doido, que eu nem lembrava. Então eu filmei lá em 1999, quando eu queria trabalhar com cinema. Então eu fazia parte de um projeto da UFMG, da Faculdade de Educação, e tinha os meninos da Comunidade dos Arturos, fazia parte desse curso também. E aí eu fui lá pela primeira vez filmar uma festa deles, eu fiquei na comunidade, conheci a galera e tal, e filmei muito, só que eu não sabia filmar, não sabia o que eu queria. E tanto que eu não conseguia editar isso. E eu estava lembrando que muitas das pessoas que eu filmei já morreram, e o tanto que era importante ter essa fita, essas histórias, esse registro, né, que mudou muita coisa. Ali tem muitas lideranças que vão passando, e muita coisa vai se perdendo durante esse processo. Então é muito importante esse registro, essa coisa da tecnologia hoje, para a gente conseguir ter um pouco dessa história e não se perder, e a gente mesmo contar essas histórias, né? Então eu fiquei nessa, falei, não, a primeira vez que eu filmei foi lá, e hoje eu estou aqui para falar disso também, que eu nem estava fazendo essa conexão, e é um filme que eu não consegui editar, a fita sumiu também, mas isso faz parte de uma história de um jeito que eu não tinha noção de como isso tem a ver com a minha história, com a minha jornada de diretor de cinema, né? E aí, pulando para agora, eu faço parte de um projeto que chama Noite de Cinema, que é um projeto que distribui filmes na periferia, distribui no interior de Minas. Então a gente está tentando formar público do cinema. Então, onde o cinema não chega, a gente vai e leva cinema. Somente curta-metragem, filmes feitos em Minas Gerais, no Brasil, e com essa pegada também de uma coisa mais de classificação livre. Então, para formar público, tem muita criança na praça, e nesses lugares, então a gente quer chamar as crianças, as famílias, essas pessoas que não estão acostumadas com cinema, somente cinema contemporâneo, para entender e ver que o cinema está sendo feito nas periferias, está sendo feito na cidade, e que o cinema de Minas é muito importante. Então eu tenho um pouco disso também, de fazer filme popular, para formar público, para distribuir nas periferias e no lugar onde o cinema não chega. Então, quando eu pensei em fazer um filme na Comunidade dos Arturos, eu tinha um pouco disso, né? Porque eu tinha esse filme que eu tentei fazer em 99, 2000, depois eu fiz uma série em Contagem, falando de um monte de lugares em Contagem, que era uma série mais documental. A gente gravou também na Comunidade dos Arturos, mas eu não queria fazer um outro documentário sobre a história deles. Até porque, quem conhece a Comunidade dos Arturos aí? Poucas pessoas? Se você pôr no YouTube hoje, Comunidade dos Arturos em Contagem, tem tanta história, tem tanto filme, tem tanto documentário sobre, tem registro de festas e tal. Eu falei, eu não quero fazer mais um filme igual que já tem na internet, né? Igual que as pessoas estão cansadas de falar. Inclusive o Bengala, que é um que aparece ali mais no final, com a roupa lá, com a farda lá do Rosário, ele está cansado de falar. Eu já fiz documentário com ele e tal. Eu queria propor uma coisa diferente, uma coisa nessa pegada também de formar público. Então, qual que foi a ideia principal? Tentar fazer alguma coisa do ponto de vista dos adolescentes, ou uma pegada assim, mais infanto-juvenil, para que a gente pudesse chamar a atenção desse público para essa história também não se perder. Porque na Comunidade dos Arturos, e a gente vê que o mundo está mudando muito, né? Para você trazer o jovem para essa cultura, para a tradição, para essa coisa da oralidade, está cada dia mais difícil. E para você também levar essa história para fora e trocar ideia com as pessoas sobre essa história, está também cada vez mais disputado, né? Tem muita coisa, muita informação, muita imagem. Então eu queria fazer um filme que fosse nessa pegada mais infanto-juvenil e que pudesse falar um pouquinho dessa história sem ser também só na coisa da oralidade, né? Só do discurso, só o Bengala falando. Então foi um processo meio assim rápido, corrido, até hoje não está pronto, mas eu tentei pensar no roteiro junto com o Marco. Eu faço parte de uma produtora que chama Abdução Filmes. Eu sou de Belo Horizonte, o Marco de Cotisburgo e o Rodrigo de Lafayette. A gente tentou escrever um roteiro rápido, assim, nessa pegada que fosse uma coisa ficção, inspirada na história deles, e que eles pudessem interpretar a própria história,
para a gente conseguir levar essa história para outros lugares, outros espaços, de forma mais leve, que a gente pudesse formar público e discutir com essa turma mais jovem em escola, em projetos, ou nos festivais de cinema mesmo, com uma coisa que não fosse só a coisa do documentário, da fala, da oralidade do Bengala. Então a gente tentou correr um pouco disso. Se funcionou, se deu certo, aí eu não sei. Mas foi uma tentativa, que a gente ainda está trabalhando nesse corte, tentando fazer alguns ajustes, mas uma coisa que para mim é importante é que as pessoas que participaram do filme ficaram felizes. O Bengala, a Gorete, os meninos, as crianças, então para ele foi uma abordagem nova que conta a história dele da mesma forma que quem pesquisar no YouTube vai ver que um pouco da história dele está ali e que envolveu eles no audiovisual de um outro jeito, junto com eles. E é legal você ver que as pessoas são grandes lideranças, o Arthur estava interpretando os próprios papéis, tentando. Então foi um negócio muito legal que a comunidade toda comprou o projeto. Um projeto simples, que a gente queria mudar um pouco essa coisa do ponto de vista e que eu acho que está caminhando para dar certo, né? Porque ainda a gente está tentando finalizar, mas só da gente estar aqui hoje falando do filme, eu vendo esse corte aqui, e infelizmente eles não conseguiram vir, que a agenda é muito apertada e domingo à noite também é muito complicado, né? E parabéns para todo mundo que está aqui hoje, conseguiu vir, porque isso aqui para mim é sala cheia. Cinema independente, domingo à noite, aqui isso aqui é sala cheia. Então é muito legal ver isso, essa possibilidade, né? Então foi um pouco essa tentativa desse filme. Eu vejo muito essa questão de uma oralidade muito presente, de pessoas que falam, contam suas histórias, que contam seus contos, estão ali justamente passando essa tradição de geração em geração, de uma coletividade muito presente, porque a vida está organizada de outra forma, né? Você vê que a vida naqueles espaços é extremamente coletiva, porque ela precisa ser coletiva. E um terceiro ponto de uma ancestralidade muito grande também, de reconhecer o passado, acho que reconhecer também o futuro, entender quais são os desafios do momento e se organizar para continuar permanecendo dessa forma, assim. E eu trouxe isso porque eu achei massa esse lance de... Estava lembrando muito da cena inicial do seu filme, né? Das crianças, em sua maioria negras, enfim, num ambiente escuro, a chama ali naquele rosto delas. E de como que essa imagem inicial também condensa um pouquinho dessa nova geração para quem você está querendo dialogar, né? E do próprio cinema, querendo ou não, como um novo meio para que essa história também se permaneça, continue existindo. Nem é uma pergunta, é um comentário, se você quiser comentar alguma coisa assim. Mas isso aí é as coisas que também você vai falando, a gente vai elaborando na hora, né? Porque quando a gente faz um filme também, a gente tem um objetivo e às vezes a gente constrói uma outra coisa que a gente nem imaginava, né? Essa coisa da montagem, da trilha, essas coisas que a gente vai criando também, são coisas que quando a gente acha, a gente constrói um outro filme que a gente nem imaginava. Esse filme é interessante, você falar dessas imagens, porque eu queria fazer um filme na comunidade dos Arturos. Eu tinha algumas imagens de fotografia de jovens lá da comunidade. Foi uma oficina que a gente fez há muito tempo também, num projeto da Contato. Então a gente fez uma oficina de fotografia lá, eu tinha algumas imagens. Eu falei, já que eu vou fazer um filme lá, eu vou refazer essas imagens, vou começar o filme com essas imagens, que eu acho que é forte. Tentei encontrar todas as pessoas que fizeram parte desse primeiro projeto de fotografia para fazer essas imagens. Porque o filme também, a gente queria que fosse uma coisa que levantasse bandeiras, né? Então ali a gente está falando um pouquinho da questão dos requisitos da escravidão. Então tem umas coisas ali que eu não sei se perceberam, que são os nomes das ruas que estão ali, né? Quando o bisavô chega, ele vai passando por um monte de rua em volta da comunidade. Todas as ruas ali são nomes de donos de fazenda e donos de escravos. Então, quando faz a chamada na escola também, todo mundo ali é sobrinho, parente ou filho de donos de escravos. E a Dandara também tem vergonha do nome, então tinha muita coisa que a gente queria abordar nesse filme. E a gente foi deixando uma coisa mais leve, mais sutil, para também ficar aquela coisa muito
pesada, né? O tempo todo, tá. E aí, um jeito de falar também dessas coisas é mostrar esses rostos, esses corpos, as pessoas, essas coisas, de alguma forma, quando a gente toca um tambor e tem jovens negros encarando para a câmera, encarando aqui o público, a gente está falando disso de alguma forma, né? As pessoas entendem, né? Falam assim, ó, tem um tambor, tem um jovem negro, e aí tem a música também, esqueci um pouco da música do começo, que fala dessa coisa de calar a voz, né? Então, antes de entrar no último, tá falando ali que tá calando a voz e tal, a última menina encara o público. Então, eu queria que tivesse essa força para a gente falar um pouco disso, sem levantar a bandeira, sem ser aquela coisa chata, sem entrar só no discurso, né? A gente tentou trazer um pouquinho dessas imagens. E tem uma coisa também, que é o curta-metragem, que esse filme ele tem 16 minutos. O corte que eu tenho hoje, e é legal, porque eu vi esse filme e não esperava esse filme hoje. E depois desse eu já fiz mais 8 cortes, né? E o que eu tenho hoje é preto e branco. Mas colorido não é legal. Eu também não tenho preto e branco no cinema, mas é legal de ver isso, de ver a força também dessas pessoas, desse olhar. E disso, né, entender também que o curta-metragem ele também não cabe tudo, né? A gente viu um filme ali de 36 minutos, né? Cabe muita coisa, né? Mas num filme de 14 minutos também, ele não cabe muito discurso. Essa coisa da oralidade também, a gente tem que transformar um pouco em imagem, a gente tem que criar outras camadas de entendimento, que às vezes nem todo mundo entende, às vezes passa batido. Mas a partir do momento que você vai entendendo também, você vai vendo essas deixas, essas coisas, essas camadas que a gente vai criando, o filme vai ficando mais interessante. Mas também não é um filme para ser denso, né? É um filme para criar público, para dialogar com o jovem. Então, é por isso que ele também é mais curto, é mais leve, passa nessas questões de forma muito superficial também, porque é um disparador para a gente discutir, né? O filme ele não está ali para se fechar nessas discussões, para resolver e responder as perguntas, né? Ele é para dialogar, principalmente com esse público que a gente quer formar, trazer para o cinema e fazer essas discussões que a gente está fazendo aqui. Total. Gente, alguém tem alguma pergunta também que... Boa, por favor. Pode ser você primeiro, então? Não, pode perguntar. Você é um filme de ficção, como é que você dialogou com a comunidade antes para convencê-la a participar? Houve algum momento que as cenas foram feitas antes, né, treinadas antes da filmagem? Porque eu queria saber um pouquinho desse processo. Se você quiser fazer a sua pergunta, que aí a gente junta esse grupo. Sim, parabéns pelo trabalho, pela mostra, né? Eu estava comentando ontem aqui que às vezes é um desafio, né? A gente deslocar dos bairros onde a gente mora para vir para cá e muitas vezes montar uma sala de cinema assim é algo que precisa de muita luta, muitos anos, né? Mas você falou de perder o filme. Uma vez eu estava gravando um filme no Capitão Eduardo sobre a história, né, da comunidade e tal, e a maior parte das pessoas também fizeram passagem e tudo mais, e eu não tinha essa sacada do áudio, da imagem, então eu tenho lá, mas tipo, a gente fica com o coração partido, né, porque nossa, cadê minha maturidade para eu poder fazer isso? E aí eu queria perguntar se a produtora de vocês, o trabalho de vocês na Serra também realiza oficinas para a gente aprender com os recursos que a gente tem, né? A poder estar registrando as nossas histórias, as nossas vozes, assim, porque às vezes o cinema é algo muito caro, né? De ser feito. Mas tanto eu como meu companheiro, a gente tem vontade de aprender como é que estende um lençol, bota uma caixa de som, data show para a gente ver um filme na rua. A gente tem várias ideias de roteiro na mente, como que a gente pode se sentir também agentes, né, para estar fazendo essa arte aí também. Falando lá na comunidade dos Arturos, eu conheci a história deles, a gente fez uma reunião lá com a juventude da comunidade e com as lideranças. Nós falamos que ia fazer um filme lá, o povo topou.
E aí eu fui escrever um roteiro de ficção inspirado na história deles, né? Então essa coisa da igreja aconteceu há muito tempo. Tem muitas coisas ali que a gente aproveitou da história. Tem coisas que é mais para linkar uma coisa na outra e tal. É mais da coisa mesmo do roteiro, né? E aí a gente teve um tempo de preparação. Isso é muito doido, tem a ver com meus filmes, né? Não sei aí quem já viu alguns dos meus filmes, tem um filme que chama Serrão, outro chama Abdução, que eu vou falar um pouquinho disso também, que são filmes que a gente faz muito na tora, junto com as pessoas, dentro do tempo das pessoas e no flow, né? A gente vai ensaiando, vai trocando as pessoas o tempo todo, vai improvisando e convidando gente, e aí pega depois isso tudo e monta e faz um filme. E esse é um pouco do meu jeito de fazer, do meu processo, né? Eu tento cada vez mais me organizar, mas também eu sempre estou disposto a improvisar, aproveitar o acaso e aproveitar tudo que possa contribuir com o filme ou não. Mas é um pouco do meu jeito. E nessa questão lá dos Arturos, eu queria fazer tudo bonitinho, organizado, com os ensaios, convidar as pessoas. E aí as pessoas têm agenda, o tempo, e em cima da hora a gente foi trocando o mundo. Tanto que a Dandara, que é a protagonista, ela não mora na comunidade. Ela é filha de um amigo que mora em Contagem, só que mora do lado, mas frequentava muito. Então a pessoa que ia fazer não deu, a gente colocou outra. A Gorete, acho que nem estava. A Gorete era o Bengala, que aparece ali. Então assim, cada pessoa ensaiou uma coisa, na hora de fazer o filme, fulano não podia porque tinha um outro compromisso, não tinha, a gente foi pegando as pessoas que estavam disponíveis e fazendo essa coisa na hora, a partir de um roteiro, né? Mas mesmo porque ele deu o roteiro, aquilo ali foi o que eu escrevi da história deles, né? Só que ele sabe essa história de cor, ele já me contou 30 vezes, ele não precisava ter lido o roteiro. E aí fica um negócio um pouco duro, assim. Só que com a edição a gente consegue resolver. O Gorete também leu o roteiro, porque essas lideranças eu tive que apresentar o roteiro para elas. Porque eu faço filme na minha comunidade, que eu posso falar que são filmes mais autorais, que eu vou desenvolvendo há 1 a 2 anos, junto com as pessoas. E esse da comunidade dos Arturos é uma coisa que eu me desloquei para lá, mesmo conhecendo a história, que a gente aprovou um edital lá em Contagem, junto com o Nova Cultura, que é uma ONG de lá. E é um edital muito doido não. A nossa história com esse filme é muito doido, porque a gente quer fazer um filme na África, né? É um filme que vai fazer o Caminho do Ouro, lá de Gana até Minas Gerais. Então a gente está fazendo uma pesquisa grande para fazer esse caminho, né, das pessoas que foram escravizadas e vieram para cá, né, que dominavam essa tecnologia de extração de ouro. Então a gente estava muito interessado nisso. E aí, como a gente não tinha dinheiro para fazer o filme todo, eu falei, vamos tentar fazer o filme aos poucos, pegar um pedacinho de um edital, de outro e tal, e tentar picotar o filme. Só que depois eu vi e eu falei, isso aí não vai dar certo, mano, porque a gente não tem um filme inteiro. A gente tem que ir para a África e refazer esse caminho para a gente reescrever essa história e tal. E aí a gente conseguiu fazer um projeto, a gente tinha um pré-roteiro, a gente ia na África, a gente ia para a África, a gente não foi, porque filmar na África é totalmente diferente de filmar aqui sem dinheiro, lá é muito diferente, mas a gente conseguiu elaborar um projeto, só que a gente já tinha aprovado isso, por isso que esse nome desse primeiro corte é a Herança Africana em Minas Gerais, né, Vida dos Rosários, que era o nome original do projeto. E aí hoje o projeto chama só a Vida dos Rosários, né, o filme, porque ele faz parte de um negócio maior, que é essa coisa de refazer o caminho da África, só que a comunidade dos Arturos e toda a comunidade preta que tem em Belo Horizonte é alguém que fez esse caminho, né? Então a gente está dentro do escopo do projeto que a gente prometeu. Então esse filme também surge disso. E aí, os filmes que eu faço na série, que eu tenho feito, às vezes eles demoram 1 ano, 2, porque, além de ser na minha comunidade, meus amigos têm um processo na hora de maturação, de ensaio, de entendimento, de improviso, e lá a gente tem que fazer um negócio mais rápido, na tora. Então, eu tive que escrever um roteiro e tive que apresentar o roteiro para as lideranças para elas toparem. E a partir do momento que eu apresento o roteiro, as pessoas ficam muito apegadas ao roteiro. Primeiro que eles não estão acostumados com essa coisa do cinema, né? Até para a segurança deles,
é bom eles entenderem o que é o roteiro, o que tem que falar, o que tem que ensaiar, né? Só que com pouco tempo que a gente tem de ensaio, de preparação, isso é muito ruim para o filme e para a gente improvisar. Porque nos filmes que eu faço, eu nem sei onde está o roteiro. Eu não quero nem saber de roteiro. Quem falar de roteiro comigo está caçando briga. Porque eu já tenho tanto filme na cabeça, as pessoas que estão comigo ali, que são protagonistas, que são atores, eles já conversaram tanto, eles já entenderam tanto o filme, que é só a gente ir filmar. A gente não precisa de roteiro, a gente precisa entender o filme. Porque as pessoas que eu convido, que fazem parte desse processo, eles têm o que eu preciso ali, enquanto personagem, enquanto ator. Então eles não precisam de roteiro. E a partir do momento que a gente vai para o roteiro, a gente perde muito. E esse filme perdeu muito por conta de roteiro. E por conta de não ter tempo. Porque as pessoas ficaram presas no roteiro. E nesse corte a gente teve que tirar muita coisa, né? Porque não funcionou, que era coisa interessante. E no corte atual que eu tenho, muita coisa caiu, entre outras coisas. A gente trouxe mais registro histórico, trouxemos imagens da igreja. Nós trouxemos outras questões por conta de interpretação e por conta de roteiro. Porque o roteiro, quando a gente tem pouco tempo e do jeito que eu trabalho, às vezes atrapalha muito. Porque as pessoas perdem um pouco da confiança daquilo que elas têm, que elas sabem fazer, até por falta de experiência mesmo. E quando vai para o roteiro, aí a gente se perde. Mas, e é legal que essas pessoas comparam, né? Porque se você conhecer essas pessoas, se elas tivessem, são pessoas muito sérias, assim, muito comprometidas ali com a história dos Arturos, com a comunidade, e com a agenda muito cheia, né? Então, se dispuseram a ficar um tempo com a gente para fazer esse filme, entender o roteiro, tentar decorar, tentar fazer a melhor história ali. E foi muito interessante. E eu, como uma pessoa muito doida e que gosta de improvisar, né, para mim às vezes era até ruim também pedir para essas pessoas abandonarem um pouco onde elas estavam mais seguras para fazer esse filme, né? Mas a gente conseguiu mediar. Agora, falando um pouquinho aí dessa coisa das oficinas, eu e meus sócios, a gente tem feito muita oficina, principalmente oficina online, né? A gente fez uma até semana passada, inclusive para falar um pouquinho desse processo, né, de como que a gente faz. Porque o nosso cinema ele é muito artesanal. Por mais que a gente tenha um pouquinho de dinheiro, a gente consegue 20 mil, 15 mil ali, isso não é um dinheiro que a gente consegue fazer um filme com todas as etapas de filmagem e de finalização com dignidade e sendo remunerado, né? A gente consegue comprar comida e pagar passagem e transporte, né? A gente consegue muita coisa. Mas a gente tem muitos outros filmes também, muito parecidos com eles, nessa pegada de ficção e filmes sem dinheiro nenhum. Sem dinheiro nenhum não existe, né? Filmes sem orçamento público, né? Porque a câmera alguém precisa comprar, a comida alguém vai comprar. Mas nas nossas oficinas a gente fala muito desse processo, de começar a fazer do jeito que a gente faz, de fazer ali, às vezes, na nossa comunidade, no nosso bairro, de tentar entender as potências, as pessoas, essas histórias que estão ali e trazer isso para o cinema. Porque o cinema também tem muito dessa coisa de ser diferente, né? E as coisas diferentes, só a gente consegue entender o que tem diferente no meu bairro, na minha comunidade, na minha rua. Então, se eu não faço esses filmes na Serra, se eu não procuro esse olhar sensível ali para as riquezas que tem na Serra, ninguém mais faz esses filmes. Esses filmes deixam de existir, né? Então, a gente fala muito disso, de a gente conseguir valorizar, entender o que tem à nossa volta, ao nosso redor e transformar isso em filme. Nem que seja para criticar, né? E até para criticar, a gente tem que criticar de forma diferente, né? Porque tem muita coisa produzida hoje, a gente gera imagem o tempo todo, né? A internet, as redes sociais estão gerando imagem, estão gerando áudio, estão gerando conteúdo, né? O que a gente pode fazer de diferente que não está ali e trazer novas caras, outras histórias, outros jeitos? E se a gente parar para pensar e tiver um pouquinho de um olhar sensível, todo mundo tem uma coisa diferente para trazer e para mostrar, né? É só a gente ter essa calma, né, de entender os territórios. Mas essa coisa da oficina, você procurar Abdução Filmes no Instagram ou no YouTube, a gente fala muito disso. Esses processos, vai falando de todas as etapas do processo mesmo. De como que a gente faz, como que a gente finaliza. E também deixa o link para acessar os filmes, né? Que é legal contar essas histórias e depois ver, né? Como que foi feito.
E só para finalizar aqui, a gente também tem uma preocupação com os filmes que a gente faz, com ou sem dinheiro, para a gente ter essa estética de cinema, né? Porque isso também é muito importante, do meu filme parecer cinema. Porque quando eu mobilizo minha comunidade na Serra para fazer cinema, eles têm uma referência de cinema, que é a Sessão da Tarde, que é a Tela Quente, que é a Netflix. Então, quando eu tento fazer meus filmes com essas pessoas envolver, eu procuro trazer um pouco dessa estética. Primeiro, que é a minha referência também, né? Eu estou acostumado com esse tipo de cinema. E segundo, porque as pessoas esperam que cinema seja isso. Porque fora da comunidade, em outros lugares, as pessoas esperam muito pouco do cinema de periferia. Eles acham que a estética, que o jeito, que a linguagem, que os conceitos, que as camadas são coisas pobres, assim. Mesmo sem dinheiro, eles esperam muito pouco da gente. Então, quando a gente entrega muito, as pessoas se surpreendem, principalmente com esse olhar de dentro e diferente, sabe? Então, a gente tem essa preocupação de entregar o máximo que a gente conseguir de cinema mesmo, de estética e de coisas que possam ser populares, que as pessoas possam se identificar e entender e que aquilo é cinema, que é possível, que elas podem fazer parte disso. Porque os filmes que eu faço e a produção faz são filmes populares, o povo. Filmes que sirvam para os festivais de cinema, que consigam ganhar prêmios aí, que consiga ganhar o coração da crítica, mas que ao mesmo tempo minha prima, minha sobrinha, minha avó, minha mãe, meu tio consigam entender e ter orgulho desses filmes. Então é um grande desafio, mas é o que a gente tem tentado fazer. Não, eu fico te ouvindo falar agora, né, dessa estética de periferia e tal. Como realmente dá para mesclar um pouco as coisas, né? Eu tô pensando muito, nem tô falando isso assim, mas tava pensando muito em clipe de funk, por exemplo. Como tem muita gente produzindo, para além do cinema, pensando no audiovisual de uma forma geral, como tem uma galera produzindo clipe, assim, TikTok também, e experimentando coisas, sabe? Experimentando narrativas, experimentando estéticas, o que também, querendo ou não, acaba influenciando naquilo que a gente vê aqui no cinema. Acaba fazendo avançar um pouco desse olhar, talvez, para as imagens e para as pessoas, aqueles espaços, né? E eu acho chique como os dois, de certa maneira, esses dois filmes que a gente acabou de ver, fazem isso da sua própria forma, né? Talvez o Interno e o Umbigo, ali, por meio de um documentário mais tradicional, não, entrevistas, mas entrevistas muito sinceras, você vê que está todo mundo totalmente disposto e entregue para contar a sua história, né? Eu acho muito bonito o modo como é que eu consigo fazer saltar esses momentos da fala, da linguagem, da conversa, e o seu pela ficção, que nem se comentou, estava lembrando de que como a solução para aquele conflito daquele local, naquele momento, né, dessa questão da derrubada de uma igreja, a construída de uma nova, se dá por meio de um encontro, não necessariamente sobrenatural, mas ancestral, talvez, acho que é uma boa palavra, entre uma pessoa, um homem, mas esse é o Bengala, que você falou isso, e a Dandara, que é como naquele encontro que só pode ocorrer naquele lugar por uma série de razões, também dá a chave para que essa comunidade se sobreviva, continue e permaneça. Tem isso, né? Essa coisa da ancestralidade está ali o tempo todo, né? Os mais velhos vão aprendendo, consultando, entendendo os códigos, recebendo as mensagens. Às vezes os mais novos não estão entendendo essas mensagens, não estão captando essas coisas. Então ali tem um pouco disso também. E esse encontro é muito natural, né? Dandara não se espanta e tal, e vai contar para a avó, não, isso acontece mesmo, é normal, já aconteceu comigo. Então, nesse corte aí, ele está mais naturalista, né? Mas como minha referência é a Sessão da Tarde, Tela Quente, um corte mais novo, isso já está mais estranho, né? Esse mundo espiritual ele está diferente, né? Por isso que o filme é preto e branco, quando vai para o mundo espiritual, no encontro ali, fica diferente, é outros sons, a gente traz uma outra camada sonora para reforçar essa coisa desse contato com o mundo espiritual, com essa imagem, e esses planos, né, que vão se cruzando, né?
do plano deles, do plano nosso, vai para um lado, vai para o outro. Essa coisa da montagem do som é muito importante para a gente trazer essas sensações, essas coisas, né? Felizmente eu não consegui trazer para cá esse corte mais novo, mas em breve vai estar rodando, até porque a gente muda de corte todo dia. Perigoso, dependendo do que alguém falar comigo aqui, eu chegar lá e fazer outro corte, né, do filme. Tem uma hora que a gente tem que parar, né? Mas enquanto eu não ficar satisfeito também, eu não achar que é isso, enquanto eu não ver todas as possibilidades que esse corte pode me dar, eu também não paro, que eu não sossego. Eu quero fazer o melhor filme que eu consigo fazer com esse material, para as pessoas, que eu acho que elas merecem também, porque eu escolhi trabalhar com cinema, já tenho 40 anos, eu não posso fazer outra coisa mais, nem dá tempo. Então, já que eu escolhi fazer isso, eu tenho que tentar fazer o melhor, né? Principalmente que essas pessoas confiaram em mim, e eu também faço o que eu gosto, e essas histórias são as histórias que me dá tesão, que tem a ver comigo, que eu quero contar, né? Por isso que eu fico inquieto também, mexendo, tentando melhorar e refazendo isso até não ter mais para onde correr. Marcelo, você falou, desculpa, mas só que você falou brevemente dos seus outros filmes, e só queria falar que se pudesse falar onde a gente pode assistir eles, está disponível lá em algum lugar. E depois, suas perguntas. Ela estava... Alguém fez? Achei que tinha outra pessoa. Não, assim, essa mensagem de liberdade, né? Autonomia, tanto na favela como no quilombo, é muito importante de como que a gente comunica ela, né? Porque é muito cruel a gente ver essa matança programada, né? Do território. Então, às vezes vem uma empresa, corta o acesso à água, ali mesmo, né? Rompe o acesso com a escola dentro da comunidade, então a pessoa tem que sair para trabalhar, e aí já plantar não fica tão possível assim, porque você não tem aquele número grande de pessoas presentes para tocar um roçado. E a gente sente isso na pele, né? Seja lá ou aqui. Mas para entender como que funciona essa engrenagem, eu acho que o cinema é muito importante, assim. Porque dói muito, às vezes a gente vê um filme que... E isso acontece na vida da gente, né? Parece que o passado estava mais vivo, mais colorido, e o presente mais preto e branco. Mas esse preto e branco não é o acaso, né? Tem um sentido de estar destruindo essas heranças, né? E às vezes a gente tem uma visão assim que hoje tá tudo melhor, a mulher tá falando, mas no filme o senhor diz, né? É uma aparência. Eles querem a gente como uma aparência, né? Para uma propaganda de um cosmético, de alguma coisa assim. Mas talvez se a gente pegar, não nessa linha reta de evolução, né? Algum tempo atrás podia estar mais forte do que hoje, né? E a gente ter essa visão, assim, né? Pegar essa visão mesmo. Eu acho que o cinema é muito legal, cara. Tanto a música, o teatro. Muito massa, parabéns. Quer comentar aí? Mas essa coisa dos filmes disponíveis, tem uma coisa mais de mostra de cinema mesmo, algumas online. A gente não tem filme ainda no YouTube. Tem algumas plataformas que às vezes exibem. Se quiser acompanhar, a gente tem o Instagram lá, que é Abdução Filmes. A gente sempre está postando. Quem quiser me pedir lá o link, eu mando também para assistir. Agora, essa coisa do cinema que você está trazendo aí, é muito legal da gente pensar também, e pensar que essas pessoas também têm que começar a contar suas histórias, né? Porque as histórias que eu conto na série, só eu posso contar, né? Outras pessoas podem ir lá filmar, fazer seus filmes, mas quando a coisa é de dentro, com as pessoas, tem uma força maior, né? Então, quando essas pessoas começam a contar suas histórias, fazer, e usam isso como arma mesmo, como uma ferramenta, né? Isso tem uma força que é impressionante. É diferente de eu ir lá e fazer esse filme que eu fiz, né? Porque tem uma palavra ruim, essa que eu vou usar aqui, mas esse é quase um filme de encomenda, né? Essa palavra é ruim mesmo, mas é eu ir fazer por conta de um projeto, não é um desejo meu, visceral, de contar aquela história, né? Porque as minhas histórias eu conto na série. A gente vive outra realidade ali.
Meus filmes tem muita treta com polícia, né? É muito jovem preto também que some, que é abduzido, a gente não sabe o que aconteceu, se é disco voador, se é vontade de Deus, se é polícia, o que acontece. Então tem umas histórias, umas coisas assim que é uma coisa que eu preciso contar, que eu tô ali, que eu vou escrevendo e fazendo, né? Então esse filme, quando eu vou lá, você vê que ele não tem tanta força assim, porque é um olhar de fora mesmo. Por mais que a gente tenha questões parecidas, que eu tenho uma relação que as pessoas compraram o bolo da história, mas não tem a força que poderia ter se fosse alguém de dentro contando, aquela juventude, essas pessoas construindo os roteiros de sua história. Então, cada vez mais é importante que essas pessoas possam falar, escrever e fazer seus filmes, que eles tenham acesso à informação e consigam dominar essa coisa da linguagem do cinema, que é caro, não é para todo mundo, não foi feito para a gente, não foi pensado para a gente, mas a gente tem construído muita tecnologia, muito conhecimento e uma rede muito grande para que a gente consiga contar essas histórias, que mais gente consiga contar de dentro, né? Com essa força que a história tem que ter. Porque não é uma coisa ruim eu ir lá e fazer o filme, mas você sente que se fosse feito por eles, teria uma outra força. Isso é inegável, né? Mas a gente traz essa reflexão mesmo que as pessoas consigam, né, acessar. E falar com vocês a verdade, essa escolha de trabalhar com cinema, ter isso como profissão, é um negócio muito difícil, né? Então, às vezes, para essas pessoas também chegar num nível de entendimento, de manuseio, de técnica para conseguir fazer esse filme potente, tem que abrir mão de muita coisa, tem que tomar muita porrada, né? Porque a escolha da arte hoje em dia é muito difícil, principalmente nesses lugares, né? Para mim, que moro aqui praticamente no centro, né? Na periferia já é difícil, para quem está isolado dentro de um quilombo lá, com outra realidade, com outro tipo de preconceito, de estrutura, é cada vez mais difícil, mas é escolha. Mas se escolher e der certo, é uma coisa muito potente, assim, que a gente fica impressionado quando a gente vê isso acontecer, né? E tem que incentivar, né? Não é fácil, né? Mas é possível, né? Mas vale a pena no final das contas, eu acho. Galera, alguém tem mais alguma questão? Talvez já encaminhando também. Continuou. Quer comentar alguma coisa, Marcelo? Eu quero agradecer mesmo a galera que tem coragem de vir aqui assistir o filme, né? Eu vou falar pra vocês a verdade, velho. Tem uma galera do cinema mesmo que não tem coragem de assistir filme, nem o próprio filme, velho. Eu fui no cinema de fachada, que é no Espanca, ali no centro. Sempre eu vou ali, quando meu filme passa. E às vezes eu não vejo as pessoas que fizeram filme, nem ninguém. Tem as pessoas que fazem os filmes, querem ver os próprios filmes. Então, parabéns para quem veio ver o filme dos outros aqui e está aqui disposto a debater e trocar essa ideia, porque é muita coragem, principalmente no domingo à noite, velho. Então, é mais agradecer mesmo e que a gente encontre outros lugares. E é bom que eu vou deixar um convite aqui, ainda bem que eu lembrei. Dia 1º de julho, né, a gente vai fazer o Circuito Cinematográfico de Periferia lá na Serra, que é um projeto da ONU Contato. Acho que já está na 4ª edição. E é muito legal ver essa coisa do cinema dentro da periferia também, com uma estrutura de cinema, a galera curtindo os filmes e trocando ideia. E é muito legal quando vai gente de fora, né? O povo fica muito feliz, né? Do cinema chegar e de outras pessoas e trocar ideia e conviver. Então fica aí o convite, quem quiser saber direitinho, tem o Instagram da Contato, que é ONG Contato, e tem lá da Abdução Filmes, que a gente tem feito isso. E tem o Noite de Cinema também, que é esse projeto que eu faço parte, que a gente está levando filme para o interior e para as periferias de Belo Horizonte, né? E é legal quem quiser acessar o Noite de Cinema, para vocês verem que é uma estrutura de cinema muito grande. Então essa preocupação com o acabamento do filme, com a estética, dessa intervenção de cinema que a gente faz, a gente também tenta levar essa coisa de cinema com qualidade, né? Com uma projeção boa, com um som bom, de levar pipoca, de levar uma tela enorme, né? De 13 metros de altura, para a gente conseguir trazer para a periferia essa coisa com qualidade, né? Porque a periferia tem ganhado tanta coisa
que sobra, tanto resto, tanto orçamento defasado. Então, quando a gente está no comando, a gente tenta levar o melhor para esses lugares, assim, para a galera também ficar feliz e ver que não chega só sobra lá nesses lugares. Né? Então, acompanhe aí, gente. Nossa, obrigado, galera.